Lesão de Bruno Henrique é mais grave do que se esperava. Flamengo ganhou um rival de peso na briga por Firmino e agora ficou mais complicado, bem mais longe a contratação do atacante. Tem também Flamengo negociando com o lateral direito, joia da Juventus, e a gente vai trazer todos os detalhes, o valor que a Juventus está pedindo, se ele está jogando ou não. Tudo isso você vai saber no vídeo daqui a pouquinho. Tem também Flamengo negando volante italiano que foi oferecido. José Botto já negou na mesma hora a negociação com esse jogador, que a gente vai trazer o nome dele já também no vídeo. Tem aqui também a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se revoltando com a Conmebol por conta da falta de atitude deles, da falta de punição no caso do Luigi, do atacante lá do Palmeiras, inclusive ameaçando fazer um movimento dos clubes brasileiros para se filiar à CONCACAF. Será que isso pode? Se não pode, a gente vai trazer esses detalhes logo nesse vídeo. Tem também o fim da era X9 no Flamengo. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre todas as notícias do Flamengo e também um pouquinho do mundo do futebol, coisas que são ligadas ao Flamengo, mas tem bastante coisa rolando aí, a treta do Palmeiras com a Conmebol, o São Paulo sendo garfado na semifinal do Paulistão, mas tem muita coisa do Flamengo também. Antes de mais nada, vou pedir a vocês para dar o like, para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo aqui do canal. Também peço para você compartilhar com os amigos, com a família e comentar o que você tá achando sobre todos esses assuntos que a gente vai comentar aqui hoje. Beleza? Também não esquece de me seguir nas outras redes, @LucãoVital no Instagram e no Twitter e @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Vamos lá. Começando aqui com o Flamengo treinando hoje de novo, se preparando para o jogo de amanhã, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Fla-Flu. Flamengo que tem já a abertura de ingressos para o lado da torcida do Flamengo hoje às 10 horas no site do Fluminense. Ingressos a R$ 120, meia R$ 60. E a novidade que eu não trouxe ontem, mas agora tem a informação, o valor dos ingressos para sócio torcedor do Flamengo a partir de R$ 48 na norte do Maracanã. Tendência é que Cebolinha e Michael continuem fora, como eu trouxe já ontem. Danilo deve voltar aos relacionados, como a gente também já tinha trazido. E relembrando que não há vantagem do empate para essa partida. Novidade: os árbitros já estão definidos. Quem apita o jogo da ida é Yuri Elino e o jogo da volta, Bruno Arleu. Então, dentro das possibilidades, são aí, junto com eles, o Wagner Nascimento Magalhães, que apitou o Flamengo e Vasco. São aí os três da elite da Ferg do futebol carioca, que não é também lá aquelas coisas, mas dentro do que tem, eles são os caras mais cotados realmente para apitar esses jogos. A tendência, ainda não é uma informação, não é definitivo. Tendência que o jogo ocorra no domingo, tá? Os clubes estão entrando nesse acordo e tentando convencer a Globo a fazer o jogo no domingo para aumentar o tempo de descanso. Então, vamos continuar acompanhando para ver quando tiver esse anúncio oficial, eu trazer aqui para vocês, mas a tendência é que o jogo vá para o domingo, o segundo jogo. Tá? E agora tem uma notícia que não é boa, tá longe de ser boa, que eu trouxe no início do vídeo, que é sobre a lesão do Bruno Henrique. Bruno Henrique, que teve uma lesão grau 1 na coxa, na posterior da coxa, já tinha sido confirmado logo na segunda-feira de manhã que ele estava fora, segunda-feira, hora do almoço mais ou menos, que ele estaria fora desse primeiro jogo, quarta-feira. Agora, a notícia mais avançada do fim da noite, início da madrugada, é que a lesão, uma lesão grau 1, que é até dos níveis mais simples que tem, só que o tempo de recuperação é de no mínimo uma semana. Então,
se não acontecer nada de muito fora do padrão, nada excepcional, Bruno Henrique também fica fora do jogo da volta. Talvez isso tenha até a ver com o Flamengo tentando jogar esse jogo para domingo, para de repente ganhar mais um dia de recuperação, tentar botar o Bruno Henrique para jogar, mas a tendência é que o BH não jogue nem o jogo da volta, tá? Então é um pouquinho mais grave do que a gente pensava a lesão do Bruno Henrique, que fica fora aí, muito provavelmente, do jogo da ida e do jogo da volta, infelizmente. E agora vamos falar rapidinho aqui de um assunto que não é diretamente ligado ao Flamengo, mas pode vir a ser durante o ano, que é o São Paulo sendo absolutamente garfado na semifinal do Paulistão, com um pênalti absurdo dado para o Palmeiras. O jogo terminou 1-0, gol do Rafael Veiga, justamente nesse pênalti absurdo que foi dado para o São Paulo. O Vitor Roque não foi nem encostado, ele pulou na hora que o zagueiro esticou a perna e deram esse pênalti absurdo, o pênalti que deram para o Palmeiras. E aí o que isso pode ter a ver com o Flamengo durante o ano? Porque a gente sabe que o Palmeiras tem histórico dessas coisas aí de arbitragem um pouquinho mais incisivas que o normal, uns acréscimos meio absurdos, uns pênaltis desse nível. Esse pênalti de ontem, se você parar pra ver, joga aí depois no YouTube, no Google, pra você dar uma olhada. Olha, difícil de engolir, tá? Difícil esse pênalti que foi dado pro Palmeiras no jogo de ontem. Se fosse contra o Flamengo, contra qualquer outro time aqui, se fosse contra Vasco e Botafogo, meu amigo, ainda não existia nem a sede da FERJ ou nem da CBF. Enfim, é pra abrir o olho, Flamengo inclusive começar a abrir o olho, e porque a gente sabe que muito disso é por bastidores. Não é aquela coisa de, vou roubar, tô recebendo dinheiro, necessariamente não. É por influência nos bastidores. O Flamengo precisa atuar nos bastidores, e não é atuar para ser favorecido, é atuar para não ser prejudicado. Porque a gente sabe que o Palmeiras é muito forte nisso, e a gente tá vendo aí que, na dúvida, os caras estão dando. Ficar de olho. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar da treta também lá do Palmeiras, mas agora por um motivo muito nobre, que é a questão da Leila Pereira com a Conmebol, por conta daquele caso do Luiz, que foi o caso de racismo lá na Libertadores Sub-20, que cuspiram no garoto, que xingaram ele, cometeram atos seguidos de racismo. O garoto saiu chorando quando ficou revoltado que na entrevista nem abordaram esse assunto. Depois disso, a CBF mandou um ofício pedindo a exclusão do time que cometeu lá o ato de racismo contra ele, e a Conmebol fez nada mais, nada menos do que uma nota repudiando e ponto. Nada além disso. E aí a Leila Pereira deu uma entrevista, já em revolta, entrevista antes do jogo contra o São Paulo, e aí uma aspas forte dela aqui: se a Conmebol não respeita o futebol brasileiro, nós devemos pensar em nos filiar à CONCACAF, já que vai ser mais vantajoso financeiramente para nós. Eu não sei nas entranhas aí das regras e das determinações aí das leis, de que clube pode se filiar a que entidade, mas o fato é que, por exemplo, os clubes mexicanos jogavam Libertadores até uns anos atrás. Então, se isso acontecia, muito provavelmente deve existir a possibilidade de clubes brasileiros jogarem pela CONCACAF. Agora, isso envolveria muita coisa, mudança de quantidade de vagas para os torneios continentais, mudança de quantidade de vagas, até porque se os times brasileiros jogarem pela CONCACAF o campeonato sul-americano, não, o campeonato continental, será que a seleção também não precisaria jogar eliminatória por lá? Então, é uma coisa que soa muito mais como uma ameaça da Leila para movimentar o assunto do que qualquer outra coisa. Até porque os clubes brasileiros são os que dão mais lucro a Libertadores e a Conmebol. Então, é mais uma
forma de chamar atenção, de dar uma pressionada na Conmebol do que qualquer outra coisa. E agora vamos falar aqui de mais uma atitude do Palmeiras sobre esse assunto, que é em relação à punição. Porque, como eu falei, a Conmebol só divulgou uma nota sobre o assunto e não fez nada além, não puniu o clube. E aí tem aqui, atenção, em movimento liderado pelo Palmeiras, clubes da Libra e da Liga Forte União enviam à FIFA carta pedindo intervenção da entidade no combate ao racismo na América do Sul. A Libra e a LFU sugerem que os clubes sejam penalizados com multa de $500 mil, quase 3 milhões de reais, reduzindo para $100 mil se o racista for identificado e processado criminalmente. Os grupos também pedem à FIFA a possibilidade de eliminação da equipe do torneio em caso de reincidência. Então, o Palmeiras iniciando um movimento aí de pelo menos mudar a forma com que é tratada qualquer atitude de cunho racista, com toda a razão. Por quê? No Brasil não tem muito esse tipo de caso. É porque não tem racista? Não. É porque eles têm medo de cometer qualquer ato desse tipo nos estádios porque a punição é severa. Lá fora não. Os clubes não são punidos, os clubes não são multados. Então os torcedores também não são tratados como criminosos quando cometem esse tipo de coisa. Então acaba encorajando os caras a fazerem esse tipo de coisa no estádio por lá. Vamos ver. Tomara que dê certo, porque é muito pouco... assim, não dão tanta atenção quanto devia, a Conmebol principalmente. A CBF e aqui no Brasil eles melhoraram muito nesse sentido, mas a Conmebol continua bem atrasada. E agora vamos começar a falar aqui de mercado da bola, que eu sei que é disso que vocês gostam, vocês vieram para isso. Janela especial aberta ontem e fica aberta até o dia 11 de abril. Um mês aí de janela especial para transferências de jogadores dentro do Brasil e também jogadores sem contrato livres no mercado. Um mês aí para os clubes se movimentarem e algumas negociações já começam a ser feitas. E o Flamengo tem algumas novidades no mercado que eu dei um spoilerzinho, um início de notícia para vocês na abertura do vídeo. E agora a gente vai dar com mais detalhes aqui. Primeiro Flamengo disputa com Arsenal por Firmino. Olha o Arsenal aí. Cada vez o Arsenal tendo mais casos em comum com o Flamengo no mercado da bola. Trouxe ontem que o Wesley é um dos alvos do Arsenal. O Arsenal demonstrando um interesse forte, inclusive se posicionando como um dos favoritos para a contratação do Wesley, podendo ajudar inclusive na chegada do Jorginho, que caso o Flamengo dê essa prioridade para o Arsenal, ele vai tentar fazer com que o clube inglês libere o Jorginho antes do fim do contrato para que ele possa jogar o Mundial. E aí vamos ler aqui sobre esse trecho falando sobre as negociações de Flamengo, Firmino, Arsenal. E aí Firmino, que construiu uma carreira de sucesso no Liverpool, não descartou a possibilidade de retornar ao Brasil para jogar pelo Flamengo, mas tem o Arsenal como prioridade. Isso porque, segundo o jornalista Wilson Pimentel, o clube inglês preparou uma proposta concreta e agendou uma videoconferência com jogadores e seu staff para discutir os detalhes financeiros e contratuais. Isso aí. Com isso, a disputa pelo atacante ficou ainda mais acirrada. Além do Flamengo, outros clubes brasileiros, como o Corinthians e o Palmeiras, também demonstraram interesse, mas a vantagem parece ser do Arsenal, que oferece a possibilidade de Firmino voltar a atuar na Premier League após sua saída do Liverpool. Esse fator pode ser crucial na decisão do jogador, que recentemente afirmou que prioriza um retorno à Inglaterra após conversa com a sua família. Vale destacar que a negociação conta com a atuação dos empresários Juliano Bertolucci e Kia Jorabichian, que têm trabalhado nos bastidores para viabilizar a transferência de Firmino, seja para o Arsenal ou qualquer outro destino. É aquele mesmo, é o Kia do Palmeiras, da época do Tevez, do Mascherano, e o Juliano Bertolucci, que é o queridinho do Mengão, né? Tudo que chega pro Flamengo é via Juliano Bertolucci. Arsenal deve levar a melhor. Apesar de o Flamengo ser um destino tentador, o jogador tem um forte vínculo com o futebol inglês e, portanto, deve dar preferência ao clube da Premier League caso a proposta se concretize.
Dessa maneira, o Flamengo aguarda os desdobramentos da negociação, mas não está descartando a possibilidade de contar com Firmino para a temporada de 2025. No entanto, por enquanto, a disputa contra o Arsenal parece estar bem encaminhada e o futuro do atacante pode ser decidido em breve. Então é isso. Firmino negociando. O Flamengo já negociou no início do ano, agora o Flamengo tentando voltar aí à mesa para negociar com o Firmino, mas o Arsenal está sendo até um pouquinho mais incisivo, já marcou reunião com o staff e com ele, e pelo fato de ser um clube da Premier League, a liga que com certeza é a liga preferida do Firmino, ganha uma vantagem e ganha aí, aparentemente, uma preferência do atacante. E vamos mudar de assunto, vamos falar aqui agora de um volante italiano oferecido ao Flamengo, que é nada mais nada menos que Marco Verratti. Em dezembro ele foi oferecido, foi ventilado aí como um possível jogador a vir para o Flamengo. Ele tem contrato terminando agora no meio do ano com o Al Arabi e foi oferecido ao clube, mas José Boto negou. Entende que agora essa posição não é das mais carentes no Flamengo. O jogador é um jogador que viria caro no sentido de salários, luvas, premiações e tudo mais. Então, ele colocou de lado, agradeceu, disse que no momento não tem interesse na contratação do Verratti. O Verratti tem 32 anos, 14 jogos, 4 gols e 4 assistências lá pelo Al Arabi, lá do... acho que é da Arábia Saudita ou Emirados Árabes. Depois eu confirmo para vocês aqui. E agora tem a negociação do Flamengo com uma joia da Juventus. Esse sim, o Flamengo está interessado. E aí foi um alvo determinado pelo José Boto, que já foram lá na Juventus consultar, já tem uma resposta de valor, que é o lateral direito, que viria para substituir o Wesley. Mais uma das opções de substituto do Wesley. A gente sabe que tem o Gaston Martirena lá do Racing. E agora o Flamengo foi sondar Alessandro Ventre, lateral direito de 19 anos, que joga no time sub-19 da Juventus. E, como eu falei, 19 anos, ele tem participações só por torneios de base. Inclusive a Champions League lá de base são jogos que ele tem hoje participação. O Flamengo foi na Juventus, começou a sondar, a identificar quais seriam os valores envolvidos para a contratação do lateral, e a Juventus pediu aproximadamente 8 milhões de euros inicialmente pelo jogador. O Flamengo, a princípio, está achando caro, vai tentar buscar um meio termo, mas a ideia é contratar, não é pegar por empréstimo, a não ser que consiga um empréstimo com um valor fixado, que aí daria para fazer aquele famoso test drive, como a gente sempre fala aqui, usar durante um ano, pelo menos, e ter a opção de comprar ou não durante o período de acordo com o desempenho do jogador. Mas o valor é salgado, a princípio o Flamengo considera 8 milhões de euros um pouco alto e estuda alternativas para conseguir chegar a um denominador comum com a Juventus, lembrando que ele ainda não é unanimidade, tem o Gaston Martirena, tem outros laterais que o Flamengo começa a sondar, mas o clube faz bem em já identificar quais seriam os cenários de contratação de cada jogador. É mais um alvo. Alessandro Ventre da Juventus negocia para a chegada ao Flamengo, que, claro, deve vender o Wesley depois do Mundial, precisa de um outro lateral para chegar ao elenco. Beleza? Por hoje era isso. Lembrando a vocês mais uma vez para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, curtir o vídeo, compartilhar, comentar o que você achou sobre todos esses assuntos e também não se esquece de me seguir nas outras redes no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!